Francisco Alves, mais conhecido como Chico. Ele vai nos ajudar na entrevista sobre astronomia. Ele foi recomendado pelo professor Miranda, que não pôde nos ajudar porque está em Salvador terminando seu doutorado. Eu me chamo Tiago, Maria Manuele, Ládia e Vitor, que está gravando. Jefferson não está aqui agora porque ele não pôde chegar a tempo, mas ele vai estar no próximo vídeo. E nós vamos entrevistar o Sr. Francisco. A pergunta é: o que é astronomia? Então, a astronomia é uma ciência, assim como outras ciências do ser humano, só que a astronomia abrange todas as ciências. Foi a primeira ciência do ser humano, justamente em função da curiosidade que nós temos enquanto espécie inteligente e querer entender as coisas. E entender a astronomia é o primeiro passo que se dá para entender todas as coisas. É isso. A astronomia é a base de tudo. Não diria que é a base de tudo, mas é a base da ciência. E qual é a importância da astronomia no nosso dia a dia? Compreender a astronomia, ou pelo menos tentar entender a astronomia, foi que abriu o espírito humano para todas as outras descobertas. Você imagine, quando a gente não sabia nada, se imagina, se transporte no tempo, faça uma viagem mental há 3.000 anos atrás, em que o ser humano não pensava nada em absolutamente em termos científicos. Pensava que tudo era respondido através dos mitos, né? Qualquer coisa você podia ser uma expressão que é uma expressão humana através do mito, que poderia ser um espírito, um deus, uma deusa, ou uma força da natureza. E essas forças todas misteriosas, e o ser humano começou a questionar essa forma de pensar e entender que havia uma certa regularidade. E a astronomia deu essa abertura na mente humana, foi mostrar que o cosmos tinha regularidades e que você poderia fazer previsões. Esse é o grande salto que deu no pensamento humano. Através da astronomia, os antigos começaram a fazer previsões do tipo: vai começar uma nova estação, vai ter um evento no céu, tipo um eclipse, por aí. Então, a capacidade de fazer essas previsões deu ao ser humano um primeiro conhecimento da natureza. Até a parte da lua interferir nas marés, essas coisas. É bem interessante questionar isso. Você antes dava uma explicação de qual Deus, por exemplo, Iemanjá faz isso. Mas quando você começa a estudar, você percebe que não é Iemanjá, é a lua que interfere no ciclo das marés. Justamente. Então, imagine o que era um tempo em que tudo era explicado através de mitos e que de repente você descobre que existe uma certa regularidade nas coisas que acontecem na Terra, que é uma relação. Evidentemente que isso extrapolou. Como o ser humano veio de um pensamento mitológico, ele também aplicou, no começo não era uma ciência pura, era uma espécie de adivinhação. Muito embora pudesse matematicamente fazer alguns cálculos, a relação do astro com as coisas abriu espaço para a astrologia, por exemplo. A astrologia é resultado dessa relação entre o mito e o conhecimento da astronomia. Que muita gente confunde astrologia com astronomia. A astrologia é o estudo dos astros, a astronomia é o estudo dos astros, a astrologia é o estudo dos signos, essas coisas. Você tocou num ponto que é bem importante pra gente aqui agora, que é a matemática na astronomia. Como é que as duas se relacionam, a importância de uma com a outra? Como os fenômenos astronômicos, não astrológico, porque a astrologia não é fenômeno, né? A astrologia é a interpretação que se dá a determinados posicionamentos dos astros e tal. Tem outra lógica. Muito embora o astrônomo tenha quase uma obrigação de conhecer como funciona a astrologia, até para poder saber distinguir o que é conhecimento científico do que é o conhecimento. Na verdade, não é nenhum conhecimento, é uma forma de dar significado, né? A astrologia é puro significado, enquanto que a astronomia trata do conhecimento em si. A matemática possibilita esse entendimento porque justamente os fenômenos são cíclicos. As órbitas são cíclicas, não é? Um astro girando em torno do outro, você pode fazer cálculo em função disso. Foi o que Kepler fez, né? O que Tycho Brahe fez, o que Newton fez, ou seja,
O que os astrônomos fizeram foi justamente relacionar. A primeira grande relação que a gente encontra entre astronomia e matemática veio de Johannes Kepler. Lembra quando ele determinou que a velocidade dos planetas varia, né, em função da aproximação do planeta ao Sol, né? E ele descobriu uma relação matemática que são as áreas. Lembra que o planeta descreve uma mesma área no mesmo tempo. Então já é uma relação matemática de muita precisão. Isso deu ao cálculo de Kepler a possibilidade de você prever exatamente onde cada planeta vai estar na esfera celeste. Certo? Então a relação matemática é direta, é imediata. E ela é uma relação muito simples. A matemática complexa só entra em outras relações, né? Você está aí já com a geometria complexa dos corpos sólidos e tal. São outras naturezas. Quando entra a teoria da relatividade, entra uma matemática bastante complexa. Mas a matemática mais simples, direta, relação da regra de 3, já é aplicada desde muito antes dos grandes astrônomos, né? Pelos matemáticos antigos, como Pitágoras, já se aplicava a matemática na astronomia. Então, para ter um conhecimento na astronomia, não precisa ser doidão, nem ser bonzão em matemática. Conhecer regra de 3, os princípios básicos da matemática para chegar a ser um com a regra de 3, você já se torna um astrônomo da antiguidade. Você consegue fazer as previsões de onde vai estar cada planeta, onde vai estar cada órbita e tal. Ou seja, um astrônomo da antiguidade já fazia bem essa relação. Veja que o astrônomo da antiguidade também era o astrólogo, né? Como eu falei, não havia essa confusão entre a compreensão do mito e do científico. Como não se fazia bem essa distinção, então o astrólogo era capaz de calcular que ia iniciar uma nova estação, e o conhecimento de que a nova estação viria dava a ele a possibilidade dele explorar isso do ponto de vista do significado. Para análise, por exemplo, de um reinado, uma vez que o rei consultava este sábio, astrólogo, ele era capaz de dizer que ia começar um período chuvoso. Ora, o conhecimento básico era da astronomia, não é? Em função da matemática que ele era capaz de prever. E o fato de que ia iniciar uma nova estação chuvosa dava para ele um significado social, um significado econômico. Então ele explorava isso. Ele passava a não ser apenas um astrólogo, mas também profeta. Correto? Então o profeta era esse sujeito que tinha a capacidade de fazer interpretação sobre algo que era perfeitamente conhecido dentro de um processo cíclico. Evidentemente que se banalizasse esse conhecimento, todo mundo aprendesse, o astrólogo ou profeta deixaria de ser profeta, porque não teria mais importância nenhuma. Não é? Então, guardar esse conhecimento para si dava ele uma vantagem interessante, que era explorar e fazer as pessoas respeitá-lo. Pô, aquele é o cara. Não é? Então, o profeta, que é o mesmo astrólogo, que é o sábio, etc., tinha essa coisa aí, de guardar o conhecimento para si, para poder. Hoje é o contrário, hoje vocês aqui estão tendo conhecimento disso tudo e vendo que isso na verdade é um conhecimento banal, é um conhecimento básico, ele é simples e é perfeitamente natural. Todos nós, pessoas humanas, temos o direito de conhecer, né? É quase que uma questão de direito, porque isso, como você disse, qual é a importância da astronomia? É entender o nosso mundo, porque o que acontece na Terra é porque acontece no cosmos. O clima na Terra é derivado do clima cósmico. Tudo que ocorre na Terra, a velocidade com que ela gira, a forma como ela descreve o Sol em torno do Sol, ou em relação aos outros, tudo isso tem relação direta com a nossa vida. Nós não estamos aqui marcando a hora de relógio, o que tem a ver? Isso é astronômico, não é? Nossa vida começa lá em cima, no céu. Hoje em dia falta o que tem é preguiça de conhecer um pouco sobre isso. Mas isso sempre foi assim, né? Sempre foi assim. As pessoas no passado era pior ainda, porque quem queria ter um conhecimento enfrentava um poder muito grande dos sistemas políticos para que você não tivesse conhecimento nenhum. O conhecimento era um pecado. Não é assim?
qual é o pecado original de Adão? Não é querer saber? Não, é evidente que foi massificado através de maçã, não sei o que, mas o fruto era o fruto do conhecimento, é o que você está querendo fazer aqui agora. Querer saber era o pecado. Hoje saber é uma necessidade. Por isso estamos aqui, porque estamos nessa escola, porque precisamos fazer com que o conhecimento chegue a todos, né? Obrigado. Olá, nós iremos falar hoje sobre as estações do ano, que é o assunto ligado à astronomia. Iremos também falar sobre a relação que existe entre as estações do ano e a matemática. Então, como o seu Chico falou, as estações do ano acontecem periodicamente, depois de 3 meses durante o ano. Existem 4 estações do ano: verão, outono, primavera e o inverno. É feito estudos astronômicos que dizem o período que vai começar e terminar essas estações. Esse é um exemplo bem básico de como a astronomia está relacionada com a matemática para o estudo das funções trigonométricas. Existem também os exemplos de as fases da Lua, que acontecem todos os meses. Existe um período que acontece em que o planeta está localizado em tal região e a Lua em outro local, e a sombra que o Sol faz na Lua, na Terra, blá blá, tudo isso é um exemplo de como a astronomia acontece em ciclos e como a matemática nos auxilia para reconhecer esses ciclos. A gente também quer agradecer a professora Miranda por nos ter recomendado o seu Francisco Alves, agradecer a todos aqui por ter participado e ao professor Robson por nos proporcionar esse grande conhecimento para a nossa fase de crescimento na vida escolar e nas queremos questões.